Logo entendi a vontade do Senhor ao convocar vocês pra jogar dessa vez. Fiquei sabendo que no céu só entra anjo. Acabei de esquecer que vocês são também escolhidos a dedo por quem criou o mundo inteiro. Jogadores e goleiros completam o time dos guerreiros mais fiéis. Eu acho que vai ter um jogo lá no céu, feito de heróis que já cumpriram seu papel. Eu acho que vai ter um jogo lá no céu, e ao invés de gol, os anjos gritam amém, amém, amém. Eu acho que vai ter um jogo lá no céu, feito de heróis que já cumpriram seu papel. Eu acho que vai ter um jogo lá no céu, e ao invés de gol, os anjos gritam amém, amém, amém. Eu acho que vai ter um jogo lá no céu. Seja bem-vindo ao Extracampo de hoje, depois dessa homenagem à Chapecoense. Hoje a gente entra sem a nossa marca, sem a nossa vinheta, sem aquilo que é tradicional do Extracampo, até porque nós entramos aqui ainda em luto por aquilo que aconteceu uma semana atrás, que foi o acidente envolvendo jogadores da Chapecoense, envolvendo colegas nossos de trabalho, envolvendo dirigentes e muito mais pessoas, né? Além disso, eu quero informar que na semana passada a gente não veio por esse motivo, não tinha um mínimo clima para poder fazer programa na semana passada. Então hoje a gente volta a falar um pouquinho mais de futebol. A gente vai falar também sobre as repercussões desse acidente, sobre o final de semana, a rodada final de semana, a queda e tudo mais. E também sobre o Atlético, amanhã tem Copa do Brasil. A vida tem que voltar ao normal, mas ainda é um pouco duro para a gente, ainda mais para nós jornalistas que perdemos nossos amigos, para os jogadores de futebol, para todo mundo que direto ou indiretamente se envolve nessa área, ainda é um pouco difícil. Então sejam bem-vindos ao Extracampo de hoje. Já vou apresentar aqui os nossos colegas de bancada. Vinícius, seja bem-vindo ao nosso programa de hoje. Olá Jefferson, olá André, olá pessoal de casa. Mais uma vez um prazer imenso estar aqui com vocês da bancada. E não posso deixar de falar, né? Fazer um meu registro a esse trágico momento do futebol brasileiro, que poucas vezes vivemos algo desse tipo. Acho que nenhuma vez, né? As tragédias que passaram pelo Brasil foram mais no âmbito esportivo mesmo, em campo, ou em quadra, ou em atuação, do que fora dele, no momento de falha do destino, né? Não dá para negar esse acaso. Aconteceu, perdemos atletas de grande renome nacional, um time que tinha encantado o país, que tinha tomado nosso coração, né? Hoje eu creio que todo mundo seja um torcedor da Chapecoense, que tenha como seu segundo time. Vai ficar na memória e é preciso sempre lembrar os feitos dessa equipe, né? Uma gestão competente, um trabalho bem feito em campo, que ia render frutos, poderia até trazer voos mais altos, mas que foi interrompido tristemente por um acidente. Fica esse abraço a torcedores, a colegas e as famílias que perderam seus entes queridos. André, seja mais uma vez bem-vindo. Na semana passada foi muito difícil, né? Principalmente para nós dois trabalharmos aqui na redação, a gente fala sobre futebol, então a gente decidiu não falar. Eu acho que essa homenagem do Lucas Luco, né, fica bem a calhar, né? Eu acho que vai ter um jogo lá no céu, porque jogadores que farão falta, né? Olá Jefferson, olá Vinícius, né, a todos que estão nos assistindo. Justificar também, né, Jefferson, foi uma decisão, a gente conversou muito, né, aquela manhã. Sim. E a gente entendia que faz uma semana. Hoje, né? 8 dias hoje, né? Ontem à noite, né, fez uma semana. Neste momento, há uma semana a gente estava tentando entender ainda, né, as pessoas estavam
buscando informações, tentando entender o que aconteceu, quem que acabou morrendo, quem que não morreu. E aí a gente tinha também a consciência que, além de não ter clima para falar de futebol, havia tido rodada, né, 2 dias antes, mas também a gente buscava informações e a gente entendia que jornalisticamente o programa estava comprometido, porque a gente não teria acesso às informações, a gente não... O tempo todo mudava as informações. Nossa estrutura não é ampla, né, como dos veículos, tem condição de mandar. Até os veículos que estavam até eles amplamente estavam cobertos, perdidos, né? Ninguém, tentando recorrer, inclusive, a agências, né, da Colômbia. A morte do Danilo foi só constatada às 3 da tarde, morre, não morre, então... Então a gente chegou a esse entendimento, né, de que não tinha como você falar da derrota do Cruzeiro, você falar da derrota do Atlético, você falar do América, né, do título do Palmeiras, foi tudo por água abaixo, por uma situação em que eu digo que eu tenho 37 anos, foram 31, né, vivenciando futebol, vou ao estádio desde os 5 anos, né, de idade. E foi o dia mais difícil, não é jornalisticamente, né, porque a gente não fez cobertura, mas de torcedor. E a gente, eu acho, e não é nem se aproveitar, mas usar a tragédia para falar, agora a Chapecoense está no meu coração. Eu acho que já estava, as pessoas já se impressionavam com a Chapecoense. Me recordo naquela vitória, né, que acabou custando a eliminação, mas foi uma vitória no ano passado contra o River Plate, campeão da América, né, e batendo no River e indo para cima. Era o River Plate só. É um time que estava se estruturando para voos maiores. O São Lourenço, que acabou de ser eliminado, é o São Lourenço que foi campeão da Libertadores há 2 anos. Então, não era um time qualquer, não eram adversários quaisquer que estavam do outro lado. Era um time que tinha grandes valores, é claro que não era um timaço, né, que disputava campeonato brasileiro, era um time que tinha muita consciência, né, os jogadores tinham consciência do tamanho da Chapecoense, mas sabiam que cada degrau que poderiam subir ali era algo grandioso. O Kleber Santana, né, eu ouvi depois alguns depoimentos, o Kleber Santana estava para parar de jogar bola aos 37 anos, e aí as pessoas falam, pô, por que você não para de jogar? Vai parar. Eu falo, rapaz, eu estou me sentindo em casa, eu estou no auge de um momento que eu achava que eu não ia viver mais. Como é que eu largo o futebol agora? De fato, o Kempis outro dia esteve aqui no América fazendo gols, né? Pô, vou falar das defesas do Danilo. Teve o ano passado uma temporada terrível no Joinville, e esse ano se reergueu no rival, na Chapecoense. Eram jogadores de valor imensurável, imensurável. O Thiago, quantas vezes nós falamos aqui, né, do que era o Thiago e tal. Contrato fechado. Enfim, a gente vai citando nomes aqui e a dor vai aumentar. Então, assim, é melhor a gente, infelizmente, né, feliz ou infelizmente, o tempo eu acho que é um amigo nesse momento. Bola para frente, tem uma última rodada de Campeonato Brasileiro, tem uma final de Copa do Brasil e tem destaque no fim de semana. O Atlético Nacional foi fantástico, foi fantástico. O Atlético Nacional venceu o Milionários, que é o rival dele, né? 3-0, está na final, né, da Copa da Colômbia. Clausura. Do torneio clausura. É semifinal. 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 Era semifinal e foi para a final. Não, era semifinal. Era semifinal agora. Foi para a semifinal. Para semi, isso. 3-0, né? E eu digo o Atlético Nacional, mas a quantidade de homenagens ao redor do mundo, né? As torcidas. O próprio River Plate, que entrou com as camisas trocadas. Eu vou dizer diferente, aqui pelo menos no programa, nunca houve tantos destaques no fim de semana como a gente poderia ter estado agora. As torcidas organizadas de São Paulo, reunidas, né? Algo que eu nunca pensei que fosse ver em vida, né? Torcida de São Paulo, rivais. Puxa vida. Então, assim, há lições a se tirar, e lições bonitas a se tirar do que aconteceu. Mas tem a Copa do Brasil amanhã, Campeonato Brasileiro no fim de semana, Mundial de Clubes, né, com o nosso Nacional da Colômbia entrando em campo, né? Nacional que e o Inter que, de tudo isso aí, eu acho que eu vou fazer entre mortos e feridos, o Inter eu acho que é o que mais ficou contaminado e mais sujo, né, ao longo desses dias. Sim. Ainda fazendo um pouco uma análise, ontem a Chapecoense teve uma entrevista coletiva e o presidente disse as suas diretrizes, falou que não quer se apoiar na queda, né?
viver dessa função de não cair, de não correr risco de cair, e disse que não vai aceitar qualquer jogador. Você, Vinícius, assim, como se fosse um torcedor agora da Chapecoense, qual posição você esperaria da diretoria? O que você esperaria que se tomasse a partir desse, quais providências? Olha, me colocando um pouco no papel do morador de Chapecó, que também é torcedor da Chapecoense, que acompanhou esse time desde de ascensão da Série D até a Série A, e que presenciou esse nascimento dessa gestão consciente da Chapecoense, que gasta menos que arrecada, que consegue montar bons times com recursos, de certa forma, bem reduzidos em relação a outros times do Brasil, eu acho que eu confiaria no taco do meu presidente. Mas eu não diria não a jogadores emprestados, porque no momento é até falta de bom senso. Você perde um elenco quase inteiro, foram 5 ou 6 que estavam lesionados, né, que não poderiam jogar na Hoje Colômbia. Hoje eles têm 10 do elenco. Ele tem pouco mais de um mês para começar a pré-temporada, até começar 2017. Então, recusar jogadores é uma loucura. Mas é um ato de muita hombridade da Chapecoense recusar a imunidade ao rebaixamento. Porque eles sabem que eles podem fazer mais, porque tem cacife para isso, tem bagagem, né? Tem uma vivência em divisões inferiores, sabem lidar com adversidades. E por mais que tenha pouco tempo para se montar todo um projeto novamente, porque também morreu um treinador, morreu uma comissão técnica, né? Gente que tinha uma filosofia, eu acredito que eles podem, sim, se reerguer sem precisar dessa muleta, né, anti-rebaixamento. Porque já foi provado antes que eles conseguem se manter, né, suprir essa necessidade e se consolidar ainda mais na Série A. Hombridade que teve o Atlético Nacional e seguiu aí a Conmebol, né? Entregar o título à Chapecoense. Bom senso, né? Bom senso. Agora, precisa sempre, isso precisa estar na história. Partiu do Atlético Nacional. Sim. Não partiu nem da Chapecoense Nem da e Conmebol. nem da Conmebol. E nem da CBF, Partiu porque queria queria divisão. de Divisão. Que eu até discuto se não Não seria sei, mais justo, né? Mas aí vale um debate amplo e tal. Mas foi uma decisão linda do Nacional também nesse aspecto. Agora, a Chapecoense eu acho que precisa realmente, até pelo que ela é hoje, né, dentro do futebol brasileiro, dentro da grandeza do clube, precisa muito fazer realmente uma filtragem de quem vai e de quem não vai. Senão vai. Vou dar um exemplo. O Cruzeiro decide mandar o Alano para a Chapecoense. É um absurdo. Precisa. Entendeu? Então, só para ficar nesse exemplo, né? O Atlético mandar o Conceição, né? O Ronaldo Conceição. Ou até o próprio... Resolve o problema do time, vai resolver o problema do Atlético. Então, mandar esses refugos, né? Eu estou citando esses dois, mas mandar esses refugos para a Chapecoense, eu acho que não é o momento. Não sei se o Ronaldinho Gaúcho, como se ventilou, seria esse caso. Eu não confiaria nesse momento, eu acho que não é o caso. E aumenta a falta de compromisso do atleta com o clube quando esse compromisso é de graça, né? Como muita gente fala. O Levir Coupe treinar a equipe até o final do campeonato catarinense de graça, eu achei uma iniciativa muito bonita, muito legal da parte dele. É um bom treinador, é um dos treinadores de ponta do futebol brasileiro e que eu acho que ajudaria muito nessa retomada. Eu acharia muito interessante recomeçar e que é um trabalho que não se distingue muito do que era o Caio Júnior. Então, acho que não vai ser um trabalho feito aos trancos e barrancos. Acho que seria um bom início, né? E buscar jogadores que, não é substituir, né? Mas que tenham o mesmo espírito e a mesma consciência dos que estavam lá. Eu acho que vai passar por isso. Rapidinho, com relação a essa questão de rebaixamento, vocês confiam? Você acredita Não, que não dá para confiar, não. Você acredita que o Cruzeiro, o Atlético, o São Paulo, o Flamengo, o Santos, o Corinthians, o Palmeiras, o Grêmio, o Inter, fica em 16º lugar no Campeonato Brasileiro do ano que vem, a Chapecoense em 17º? O Inter não dá para confiar de jeito nenhum. Já não pode contar com ele. Se fosse a diretoria, sejamos justos, se fosse a diretoria não dá para confiar. Você acredita no dirigente brasileiro que fala, se meu time ficar em 16º e a Chapecoense ficar em 17º, eu abro mão para a Chapecoense e eu aceito o rebaixamento? Até porque muita água iria rolar, né? Até chegar nesse momento, né? Não, Mais claro. de um ano, né? Não teria como garantir. São 3 anos. As diretorias dos clubes vão mudar ao longo desse tempo. Com certeza. O outro vai aceitar o compromisso que esse fez? Eu não confio. Eu também não. Vamos fazer o seguinte, a gente vai parar um pouco aqui o extracampo
No segundo bloco a gente vai voltar a falar sobre brasileiro. Também vamos falar sobre a Copa do Brasil, que amanhã já tem o começo da disputa da final entre... O segundo jogo da disputa da final entre Atlético e Grêmio. A gente volta já. Estamos de volta agora no segundo bloco desta campo e nós vamos começar aqui o segundo bloco falando sobre o final da Copa do Brasil. Depois de encarar aqui no Mineirão o Grêmio, o Atlético saiu com a derrota de 3-1, vai pegar um time muito forte em sua casa e agora, que são elas, né, André? Será que dá para revirar esse placar aí? Dá, né? Dá. Nós já vimos coisas absurdas, mas eu, sinceramente, eu acho complicado. O grande reforço do Atlético nessas 2 semanas, Foi né? justamente o final de semana de folga. Foi não, eu diria até o Roger, né, que pode sim. dar pistas aí pro, né? Agora o Atlético eu acho que não, acho complicado. Acho que o Grêmio vem, né? O Grêmio também vem treinando forte, vem se preparando aí para essa final. O Grêmio pode perder em casa. Por 1-0. Por 1-0. 2-1, 3-2, qualquer que seja. Mas eu apostava muito no Atlético no primeiro jogo. Minha aposta, que eu até falei na semana retrasada, né, que precedia o jogo, que eu apostava que o Atlético fosse fazer gol. Mas eu tinha certeza também de que ele ia tomar. Mas você acertou então. Errado. Mas... Eu falei assim, eu acredito. Não, mas eu apostei na vitória do Atlético. Sim, isso foi verdade. Mas eu apostei acho que num 2-1, se não me engano, não me recordo. Mas eu acho que foi 2-1 pro Atlético. Isso. Né? A defesa do Grêmio acabou falando mais alto. Eu não aposto no Atlético, não. Sinceramente, é um título que... E, na verdade, antes, né, nos dias que precederam, né, ou melhor, que sucederam ao primeiro jogo, o clima foi de desânimo. O time estava entregue, né? Estava aceitando e tal. Embora tivesse sido com o time misto contra o São Paulo, mas ainda assim não... Difícil. Eu não sei se o atleticano tem tanta esperança assim hoje. Talvez resida realmente no Roger realmente e num Grêmio jogar mal, coisa que eu não acredito. Mas o Roger já disse que não vai ficar se metendo no trabalho do Diego. Você acredita que dá para acertar aquela zaga do Atlético com as peças que tem para suportar um contra-ataque? Porque o Grêmio vai jogar no contra-ataque. O Grêmio vai esperar a bola, vai jogar igual jogou no Mineirão. Porque ele é muito bom. Vai jogar igual jogou no Mineirão, dependendo de um lançamento do Douglas, dependendo da velocidade do Luan. Pedro Rocha não vai jogar, mas o Everton, que é muito veloz, vai jogar. Então, pode ser uma armadilha para o Atlético a pressão inicial, né? Olha, consertar essa defesa, nem Deus. Desculpa, mas com as peças que tem, não tem jeito. Porque de 2014 para cá, que foram quando começaram a ficar evidentes os problemas defensivos do Atlético, né? Depois de 2 bons anos defensivamente, quando o Hever ainda estava bem, Léo Silva ainda estava bem, né? De 2014 para cá foi ladeira abaixo. E passaram com os treinadores. Foram o Cuca, Levi, Diego Aguirre, Marcelo Oliveira. Foram 4 nomes. Nenhum conseguiu fazer uma defesa ser mais consistente naquele setor do Atlético, com o material humano que tem à disposição. Talvez o melhor momento tenha sido com o Gemerson. O Gemerson ainda foi... Mas o próprio time do Cuca tomava muitos gols. Sim, mas Tanto também... o que fez ele classificar como bagunça organizada, né? Bagunça é complicado. Aquela trocação de bola, esse negócio, mas tomava gol demais também. E isso é gritante. Mas depende muito de como é que o Grêmio vai se portar. A sua aposta foi que o Grêmio vai jogar no contra-ataque. Eu penso que vai jogar como jogou contra o Cruzeiro, controlando o jogo. Porque eles têm... eles jogam em casa, eles são donos da casa, eles sabem quais são os atalhos do gramado na arena, eles sabem se posicionar em campo ali. E talvez por ter um time mais compacto, um time mais seguro defensivamente, né? Tem o Kahneman, que é um excelente zagueiro, apesar de não ser técnico, né? É aquele famoso cintura dura. Zagueiro simples e rebatedor. E tem o Jeromel, que é técnico. No meio campo, Douglas, Ramiro, gente que sabe... Ramiro não vai jogar, né? Tá suspenso. Tá suspenso também. Ramiro tá suspenso. Mas tem volantes que sabem segurar a bola. E essa movimentação, esse controle de jogo, é que eu acho que o Grêmio vai apostar para poder segurar o Atlético. O Atlético sabe que tem que fazer um gol no começo, caso queira ter alguma esperança, né? Um gol até os 15, 20 minutos, para depois matar o jogo no segundo tempo. E se esse gol não sair, se o Grêmio conseguir fazer esse controle que eu falei, aí é tchau e benção, não tem jeito. Mas é igual... o que eu penso, eu acho que o Atlético vai para cima. Quer fazer isso sem dúvida. Quer fazer o gol ali nos 15 minutos. Mas eu acho que isso pode ser uma armadilha
terrível para o Isso, né? Atlético, porque senão, num contra-ataque, o Grêmio pode matar o jogo. Semana passada eu estava ouvindo a Rádio Gaúcha, mais ou menos na hora do almoço, eles têm um programa lá, uma programação muito parecida, né, com as rádios mineiras, né? E na Rádio Gaúcha eles estavam argumentando o seguinte, olha, a expectativa do Atlético é de jogar muito mais do que jogou no Mineirão, ponto. Até porque jogar pior que E o jogou no Grêmio Mineirão. joga, pois é, e o Grêmio jogar muito pior do que jogou no Mineirão. E aí, mas aí entra um detalhe, um gol não serve para o Atlético. 2 gols não resolvem a vida do Atlético, vai para os pênaltis. Né? Vai pra E aí você sorte. tem 2 goleiros que são bons pegadores. Né? Então, assim, o que resolve para o Atlético é uma diferença de 3 gols que hoje, para a gente, é inimaginável. Você imagina o Atlético fazendo 3 gols numa partida e não tomando nenhum? E esse é o detalhe, Fora não de tomando casa nenhum. ainda, né? Então, assim, o Atlético ele precisa. A estratégia dele, de fato, vai ser precisar fazer um gol logo no início do jogo. Sair na frente do placar. Para o Grêmio tomar, opa, agora nós estamos sob risco. E aí, né, na Rádio Gaúcha, eles falavam isso, que precisa, a expectativa do Atlético é sair na frente do Grêmio. A grande expectativa, porque se o Grêmio sair na frente, acabou a partida. Aí você encontra uma dificuldade na armação do Atlético. Hoje o Atlético não tem um camisa 10 que vai fazer o time jogar, porque o Casares vem num mau momento. O Otero não joga. O Otero não praticamente joga. fora. E fica a dúvida no meio-campo entre Luan e Rafael Carioca. Para quem precisa fazer um gol mais rápido, o Luan é a melhor opção pela energia, pelo jeito do Luan jogar. Mas para quem precisa evitar de tomar gol, Eu acho Mas que vai- é até um pouquinho descabido comparado aos jogadores assim, né? O Luan Não. é quase um atacante, o não, jogador foi sim, um volante, né? não, mas eu tô falando assim, O Luan já jogou até de ala, né? Já jogou até lá na Não, mas o que eu lateral. tô querendo dizer assim, o Luan vai levar o time mais pra frente. É Sim. outro tipo de jogador. O time vai ser ataque o tempo todo. Já o Rafael Carioca vai dar uma segurada a mais. Aí porque vai vir com o Rafael Carioca, Júnior Urso e Leandro Donizete. Você tem o Júnior Urso, que corre para todo quanto é lado o tempo todo, mas os outros dois é mais... O duro é você saber que a sua linha central ali vai ter Júnior Urso e companhia, né? O Leandro Donizete ali é que vai salvar, mas Rafael Carioca, para mim, não está no limiar do momento dele no Há Atlético, muito tempo. né? Há muito tempo. Né? O Júnior Urso é contestado pela torcida. Né? Aliás, a gente quer ouvir uma crítica ao Júnior Urso, é só a gente trazer aqui o Douglas, né? Sempre vem aqui, ele é apaixonado por dá ele. umas pancadas, Pois é. Bate no Júnior Urso toda a vida. Né? E você tem um trio de ataque ali que beleza, que funciona. Não tem o Fred, não pode jogar, então já tem um desfalque sério ali na frente, mas que mesmo assim encara talvez o ponto mais forte do Grêmio, que é justamente a defesa. Mas não sei se talvez seria o caso de disciplinar um pouquinho o Júnior Urso, para ele fazer uma função de assessor do Donizete, né? Aquilo Pegar que uma ele era. sobra, né? É. Fica aí e Sim. não saia daí, né? Eu Nesse penso caso. nele nesse jogo como um volante fixo. Não um volante que se movimenta e que faz que cobra aquela área do meio campo inteira. Mas se ele puder ficar mais preso, acho que é ok. Mas eu vou ser sincero, ao Pra longo, colocar dessa o poder escalar o Luan, né? ao longo dessa temporada eu ainda não sei onde o Júnior Urso joga. Eu não sei se ele é meia, se ele é meia armador, se ele é volante, se ele é primeiro ou segundo. Para mim, ele fica ali entre o segundo e o terceiro homem do meio de campo. Mas às vezes ele se confunde, aparece fazendo armação de jogada, aparecendo como primeiro volante. E não fica em lugar nenhum. É o Williams do Cruzeiro 2015. Não, sim. Agora, mudando um pouco de assunto, saindo da Copa do Brasil, indo para o rival do Atlético. Alguma novidade do Cruzeiro nos últimos dias, Vinícius? Olha, marasmo, né? Porque, tá sinceramente, no Cruzeiro. o ano acabou desde o jogo contra o Santos. Quando ali teve aquele empate, matou ali a chance de cair, né? Depois venceu o Sport. O Cruzeiro não tem mais preocupações nenhuma. Tanto que jogou contra o Inter pateticamente, né? Aquele jogo que para esquecer. Vergonhoso. Talvez seja o momento de pensar um pouquinho em quem utilizar em 2017, porque isso é um problema real. A lista de jogadores que estão voltando de empréstimo é imensa. Eu acho que nenhum time do Brasil tem Mas tantos tem uns também emprestados acabando voltando, já né? em contrato. Emprestados acabando. Diego Renan, por exemplo. E assim, é o caso de se avaliar. Eu me livro de um problema ou eu tento fazer uma nova aposta? Né? O Diego Renan fez um bom ano no Vitória. Mas será que ele ainda tem um nível para jogar no Cruzeiro? Como teve quando surgiu em 2009, quando era garoto ainda, antes de lesionar? Eu acho que falta essa visão da diretoria, que acumula erros desde 2015. Né? Foram 2 anos desastrosos em termos de planejamento. Por isso o Cruzeirense tem que ficar esperto, porque talvez algumas pedradas vão vir na cabeça com força no ano que vem. É o caso do Alano, que pode muito bem ficar.
caso o Mano queira readotá-lo para a família, né? Já tem Cabral e William ali no berço, né? Pode trazer o Alano de volta. Mas... Aí tá trabalhando forte para fazer um último ano da gestão do Gilvan trágico de novo, né? O que eu acho que não vai acontecer. E aí é que está o detalhe. Eu acho que o Cruzeiro acho, né? Pelo que a gente vê de notícias, né, vindo de Belo Horizonte, é que o Gilvan, até porque ele aposta muito, né, no Bruno Vicentim como sucessor, né, a presidência do clube. Hoje ele é rival. Foi o Zezé Perrella quem colocou ele lá. Hoje eles são rivais, o Zezé Perrella favoritaço né, a ganhar a eleição no clube. E o que se ouve, né, vindo de Belo Horizonte, é de que o Gilvan vai montar um time para convencer o conselho a votar no Bruno Vicentim. Não sei se tem tempo hábil para conseguir convencer, porque o Zezé Perrella é forte dentro do clube. Mas eu não sei se vai... Não estou falando que vão vir craques, né? Mas eu acho que não vão vir peças que você fala assim, agora sim, ótimo, beleza, a torcida não vai ser recebida no aeroporto, mas vão ser contratações muito legais e não estou com expectativa nenhuma em torno dessa diretoria. Mas dá para apostar em poucas e boas peças. E esperar melhoras dos jogadores que estão, né? Ábila, voltar a jogar bola, Rafael Sobis, que ainda não jogou bola. Eu não vou nem tanto cobrar do Ábila, não. Talvez podem falar, você não cobra dele porque ele é estrangeiro, chega com mais paciência. Mas até pelo nível de investimento feito, quem está precisando corresponder mais é o Rafael Sobis. Esperava-se muito mais dele. Jogou fora de posição muitas partidas do ano, né? Ele não é um assessor de lateral, né? Um marcador. E eu queria muito ver ele como atacante. Ao lado do Ábila, né? Uma dupla de ataque. Isso não aconteceu. E eu acho que ele precisa render muito mais para poder justificar o que foi pago por ele. Não é um jogador que está no auge. Vai fazer 32 anos ano que vem, né? Isso já pode ser considerado um pouco o começo da decadência, né? Da descida da ladeira. Mas acho que o time como um conjunto tem que funcionar melhor. Porque o que se viu esse ano em algumas partidas, ainda mais com o Paulo Bento do que com o Mano, é uma falta de unidade, né? Às vezes um momento de dispersão tomou gols bobos para atacado em alguns jogos. Isso chegou a ser inadmissível, como contra o Santa Cruz, no começo do campeonato lá na Arruda, 4-1. Tomar gols de um time que foi vice-lanterna, ser goleado, né? Acho que nenhum time grande do Brasil passou por isso, né? Nos anos recentes. Naquele momento era líder do campeonato. Tem que lembrar do momento, mas talvez se o Cruzeiro passar a funcionar melhor como conjunto, né? Um ano fazendo um trabalho do zero, começando um ano inteiro, né? Não chegando para apagar incêndio, as perspectivas podem ser um pouquinho melhores. A expectativa em cima do Mano pro ano que vem é muito grande, né? É muito alto. Até porque, mencionando principalmente o Ábila e o Sobis, foram dois jogadores que vieram num momento crítico em que havia, eu falei do Conselho do Cruzeiro, havia justamente uma pressão enorme do Conselho do Cruzeiro, né, para cima da diretoria do clube, porque havia uma expectativa iminente de rebaixamento, né, e se olhava para o grupo não tinha nada, O Ábila e o Sobis, eles foram contratados dentro de um intervalo de 48 horas, foram 30 milhões de reais pagos nos dois, um pouco mais do que isso. Foi uma contratação desesperada, foram duas contratações desesperadas, boas, as duas boas, embora não tenham jogado aquilo tudo que se espera, mas você sabe o potencial do Sobis e pelos gols que a gente via, até pelo início, né, estrondoso do Ábila, você sabe que o cara é capaz de fazer mais do que ele fez no final desse campeonato. Mas nenhum dos dois teve pré-temporada. Os dois vieram, né, no desespero, naquele time do Paulo Bento. Chegaram, veste a camisa e vão para o jogo. Né? A torcida entusiasmada, pá, perdia. Enchia no jogo seguinte, pá, perdia. Empatava no máximo. Aí entrou o Mano Menezes, começou a colocar a casa em ordem, mas ainda assim, você não vê entrosamento. Você vê um time que tem uma missão de curto prazo de sair do rebaixamento. E aí, cara, não tem jeito de você, não dá tempo de você treinar jogadas, de você ensaiar o mínimo de entrosamento necessário para falar, nós temos um time de futebol. E o próprio Mano Menezes falou isso. Não vamos iludir torcida com Libertadores, com essa coisa não. O foco do Cruzeiro é sair do rebaixamento. Ele foi franco. Mas eu penso que para o Cruzeiro ano que vem tem outro problema mais grave ainda, que talvez seja um problema que passe até por essa unidade de time, por esse entrosamento. A volta do Fábio, tendo em vista o ano que o Rafael fez. Como é que um treinador como o Mano vai lidar com um medalhão de 30, quase 38 anos, que vai querer voltar jogando e
recolocar no banco um goleiro que tem mais de 10 anos de casa, né? Que estava ansiando por essa chance. E que agarrou ela com muita vontade, como ele jogou nesse ano, né? Eu acho muito difícil, eu estou sendo bem sincero, acho muito difícil o Fábio voltar. Eu estou falando moralmente, moralmente. Vai ser cobrado do Fábio como foi cobrado dele naquele 4-0 no Fábio de Costas, no jogo contra o Atlético. O Fábio, eu acho que não pela condição, não pelas atuações dele antes da contusão, mas pela própria cobrança da torcida, eu acho que volta aquele Fábio de 2007, de cobranças, de não sei o quê, porque o que o Rafael pegou ao longo desse ano foi brincadeira. Eu acho que é um bom momento, um goleiro de 38 anos, é um bom momento para o Cruzeiro começar uma transição. Vamos fazer o seguinte, vamos conferir como é que ficou a tabela do Campeonato Brasileiro, praticamente já fechada. Coloca aí. O título do Palmeiras, né? Aí o Flamengo e o Santos disputam ali a segunda colocação ainda, o Flamengo encara o Atlético Paranaense e o Santos o América. Depois vem depois o Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense. Atlético Paranaense, Botafogo e Corinthians brigam ali pela aquela vaga no G6. Briga boa, né? Briga boa, por 2 vagas. Aí, né? Aí depois vem Grêmio, que também ainda pode alcançar, não alcança o G6 porque ele tem só 14 vitórias, então ele não conseguiria alcançar. Depois vem Chapecoense, que já não vai jogar nessa próxima rodada, já deu WO, o Atlético não também. entra em campo. Quem tomou a decisão mais uma vez foi o Atlético, não foi a CBF. Ponte Preta, virando a página. Depois vem São Paulo, Fluminense, que já classificaram para a Sul-Americana por causa do acesso da Chapecoense à Libertadores, já conseguiram a vaga deles. O Cruzeiro, que precisa de 1 ponto para dar na Sul-Americana, seguido de Curitiba, que já não cai mais, e brigam aí pela última vaga no Z4. Vitória, Sport e Internacional. E os 3 que já caíram, Figueirense, América e Santa Cruz. Já pode jogar o palpite, que aí a gente já vai falando quem a gente acredita que vai cair ou não. Vitória e Palmeiras. Palmeiras já deu férias para alguns. Ainda de ressaca, né? Muito... Vitória. Vitória tranquilo, né? Também acredito. Vitória. De Marinho. Fluminense e Inter. O Fluminense deu férias quase para todo o elenco. Candidato o Fluminense sendo Fluminense, né? Diriam os mais anti-Fluminense. Mas eu vou dizer, vai ser o candidato ao jogo mais chato da rodada. Vai. 0x0 feio esse jogo. Também acredito. Eu acho que o Inter... Eu acho que vai o Inter ganhar, vence. mas não vai adiantar, não. Eu acho que o Inter vence, mas não vai adiantar. São Paulo e Santa Cruz. São Paulo. O jogo que não existiu, São Paulo. Santos e América. Santos. Cruzeiro e Corinthians. Aposto no Cruzeiro. Cruzeiro. Grêmio e Botafogo. Empate. Vai ser, sabe-se, qual o clima, né, que o Grêmio vai estar, né? De festa ou de ressaca? Eu vou de Botafogo, porque o Botafogo precisa ganhar. Botafogo. Atlético Paranaense e Flamengo. Eu acho do Atlético Paranaense. Atlético Paranaense. Precisa ganhar também, precisa... Né? E esse aí? Esse não existe, Eu aposto no WO. Esse tá aí na tabela duplo. mesmo, mas esse aí a gente vai informar que foi da WO, nenhum dos dois times querem. Não vai ter a festa, né, que o Marco Paulo Deonero esperava, né? Grande por esse festa. jogo, né? Uma festa que se fosse um pouquinho mais perto do Paraguai, ele não ia. Eu não sei preso. Conveniência, Se né? fosse em outro país, ele não Ia ia. fazer, né, em Nova York, né? Outro jogo que não tem mais nada. Ponte Preta e Curitiba. Ponte. Ponte Preta. 0x0. E o Sport, que precisa ganhar, para não correr o risco de cair, pega o Figueirense, que já caiu. Sport. Olha... Não dá Sport, mas dizem que o Figueirense vai jogar com 6 milhões de motivos, né? Pra ganhar o jogo, né? 6 milhões de motivos? Vai saber, né? Se é real ou não. Vai saber se é real. É uma linha branca, né? Isso é preta De toda mesmo. forma, eu acho que não tem time para ganhar o Sport dentro da... E o STJD aceitou, acatou o Inter e vai investigar a situação do Vitor Ramos, que já passou por um processo no Campeonato Baiano, não foi detectado nenhum problema e que agora a CBF volta... fala que não teve nada. A CBF fala que não teve nada, a Confederação Baiana fala que não teve nada de anormal, mas o STJD resolveu acatar. Deve ter advogado novo lá no Inter. Se tiver advogado que a gente conhece aí de 2013... mais Bittencourt, né? Você sabe qual é o problema? Você sabe qual que é esse negócio do Inter que pega mesmo? Vamos considerar que o Inter não seja rebaixado dentro de campo.
né? O Vitória perca e o Inter vença, por exemplo. Ainda assim, foi muito arranhada a imagem do Inter. Não, e esse episódio... vai se perpetuado, como está perpetuada do Fluminense lá desde os anos 90, a do Inter eu acho que vai se perpetuar. Foi lamentável a participação. Aliás, eu vi muito torcedor do Inter dizendo assim, alguém manda... Teve gente que colocou assim, a brincadeira da vaca amarela, né? Vaca amarela pulou na janela. Né? Teve gente que brincou assim, pelo amor de Deus, gente, não deixa jogador, não deixa ninguém do Inter abrir a boca para falar nada. Foi trágico por parte dos jogadores, por parte do Fernando Carvalho, por parte do Vitório Pífero. Todo mundo. Puxa vida. Bizonho. Foi bizonho o Fernando Carvalho entrando ao vivo no programa da ESPN no Bate-Bola e dizendo que... Pedir desculpas pelo erro, né? Mas pela besteira que falou. Eu não tenho medo de entrar para a história internacional como alguém que ficou pelo tapetão. E aí ele justifica o ano de 2005 como, não, nós sofremos com o tapetão, então não vemos problema de tentar, de ir para o tapetão. Mas que é isso, cara? Eu acho que o pior não foi nem isso, não, cara. Para mim, o que foi mais gritante foi a falta de empatia dele, vindo de um time que sofreu também uma tragédia um pouco menor, que foi a perda do Maicon Librelato em 2002. Era um jogador que era promessa, que morreu no acidente também. Até o próprio Fernandão que morreu de Fernando. O Fernandão também. Um time como esse, que teve esse momento de consternação, não conseguiu olhar para o próximo, que está ali pertinho, o Chapecó, perto do Rio Grande do Sul, e não conseguir abraçar um companheiro de divisão, né, em prol do interesse pessoal. Isso é triste. Mas eu acho que, não sei se vocês viram um vídeo gravado pelo Dinei, provavelmente vocês assistiram. E aquilo expressa um pouco o sentimento dos jogadores. Dos jogadores de forma geral, e aí eu coloco o Figueirense, eu coloco o do Fluminense, né? Eu coloco essa turma. Mesmo que o Fluminense vá com o time reserva, que eu acho uma vergonha também, mas eu acho que tem um sentimento generalizado de revolta com a forma como o Inter procedeu, né, nesse caso aí envolvendo a Chapecoense. O rebaixamento do Internacional já aconteceu. Eu acho que assim... Nem que seja moral. Mesmo para a gente terminar aqui, tem duas coisas emblemáticas. Primeiro, quando foi jogar contra o Corinthians, a torcida gritou questão do Fernandão e eles ficaram muito nervosos porque zoaram o Fernandão. E ele falou que tem uma tragédia muito mais importante para preocupar do que a tragédia... Tem a tragédia pessoal deles. A tragédia pessoal deles. E eu acho que eles, na verdade, estão doídos com 5-0 que eles tomaram da Chapecoense lá na Arena Condá e por isso eles não perdoam. Gente, infelizmente o programa de hoje está chegando ao fim. André, obrigado por ter participado. A gente volta semana que vem. Força para todo mundo. Força Chape. Vinícius, obrigado. Sabe que está aberto aqui o programa de participação. Eu que agradeço, Jefferson, também André, pessoal de casa, por estar aqui com a gente mais uma vez. E como costumo despedir, né? Espero voltar mais vezes. Tamo junto. Então, a gente está terminando o programa de hoje. Força aos torcedores da Chapecoense, força aos familiares dos jogadores, dos jornalistas, dos dirigentes, de todos aqueles que, infelizmente, faleceram nessa tragédia e que a gente possa sempre lembrar deles em nossos pensamentos, em nossas orações. Então, até a próxima semana. Tchau.